Bem, esse módulo agora trata de argumentações falaciosas. O que são argumentações falaciosas? São argumentações que parecem ter sentido, mas não têm. Temos que ter cuidado com esse tipo de argumentação, pois ela às vezes pode ser de fácil identificação e o nosso texto acaba perdendo força. Bem, você tem aí uma introdução, né, um pouco sobre de onde surgiu a falácia, os sofismas, e já vamos levar logo, né, para a exemplificação. Uma coisa que se tem muito comum, né, nas discussões, existe até acreditado, sobre futebol, política e religião, né, não se discute, cada um tem sua opinião. E você provavelmente já se deparou com uma discussão do tipo: o time X é melhor que o time Y. Não, o time Y é melhor que o time X. Ah, mas o time X já ganhou isso. Ah, mas o time Y já ganhou aquilo. Ah, o time X tem isso. Ah, o time Y tem aquilo. São tudo argumentos que parecem ter sentido, mas não justificam de fato, não embasam de fato a afirmação principal. Qual a afirmação principal? O time ser melhor. E aí vamos ver aqui alguns exemplos, é um diálogo. Meu time X é melhor que seu time Y. Como melhor se Y está mais bem classificado na tabela do campeonato cearense? Só um exemplo, seja cearense, carioca, paulista, capixaba. Mas no último confronto, X venceu Y. Mas X foi rebaixado e está na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas X está em primeiro na Série B. Mas X está sem patrocinador. O que tem a ver patrocinador com o time ser melhor? Sinal de que não há apostas em sua qualidade. Aí, novamente, mas X tem estádio e Y não tem. O que tem a ver ter estádio ou não com a qualidade do time? Mas Y tem uma torcida maior que X. O que tem a ver também o tamanho da torcida indicar que um time é melhor? Mas a torcida de X é mais elitizada e educada. Mas Y tem mais títulos. Mas X tem mais vitórias sobre Y. Mas Y é mais antigo e possui mais tradição. O que de fato essas afirmações, essas justificativas embasam verdadeiramente a questão de um time ser melhor ou pior que o outro? Bem, vamos aí para uma pequena explicação sobre o porquê que essas frases elas são sofismáticas. Repare que o ponto principal, um time ser melhor que o outro, é totalmente relativo e variável conforme a época e o desempenho em cada confronto. Nem mesmo a qualidade dos atletas garante vitórias sobre outros times de jogadores menos técnicos. Às vezes um time pode estar repleto de estrelas, mas eles não estão bem fisicamente ou não estão se entendendo em campo, estão tendo divergências, o clube passa por um momento difícil e acaba que o time cai o rendimento. Então o time não fica naquele momento, naquele período, naqueles meses com uma qualidade. Não fica um bom time, não se torna um bom time. Inclusive o próprio desempenho dos jogadores, né, varia conforme o momento físico, econômico, emocional e mental de cada atleta, de cada um. Os argumentos apresentados não fundamentam a questão principal, pois são argumentos não relacionados à real verificação da qualidade e superioridade momentânea de cada equipe. Então, um time ter estádio, um time ter uma torcida maior, um time ter mais título no passado, um time ter mais tradição, um time ser mais rico que o outro, não diz que naquele momento determinado time é melhor ou pior que o outro time. São argumentos que fogem totalmente à linha de raciocínio para defender aquele ponto principal. Esses tipos de argumentos, quando não refletidos, ou seja, quando a gente os usa, então ouve alguém usando e a gente não consegue ou não para, né, para refletir sobre eles, eles acabam se tornando, né, argumentos sem sentido e perdem a força, né? O nosso texto perde a força da argumentação. Seguem continuamente sem conceder razão ou factualidade de ambos os oponentes. Então, um joga um argumento que não tem sentido, outro joga outro, outro joga outro, outro joga outro. Está falando lá da lua quando era para falar aqui da estrela do mar. Tá entendendo? São coisas que são totalmente diferentes, de áreas diferentes. Argumentos que não se relacionam ao tópico a que visam defender, possuindo status e aparência
de legitimidade. Visam desvirtuar a lógica com o intuito de convencimento ilógico e desonestos. Esses são os chamados argumentos falaciosos. Ou seja, utilizar... seu time nada, rapaz, não tem nem estádio, quer falar do meu. Seu time nada, rapaz, torcida pequenininha quer falar do meu. Ou seja, eu uso esses argumentos sem sentidos como se determinado fato tivesse autoridade e lógica para embasar aquela declaração anterior. Ou seja, falácia. E de que decorre, né, a falácia? Né? Ingenuidade, às vezes a gente faz isso sem perceber, sem se dar conta que está fazendo isso, e falta de discernimento crítico ou lógico, também a gente não consegue parar para refletir sobre, não consegue perceber. Às vezes a gente não consegue saber que está usando. E mesmo se alguém disser para a gente às vezes não consegue perceber de uma forma crítica essa falha. Ou até mesmo pela má intenção do argumentador, em sua falta de embasamento real, tentando assim embasar com argumentos sofismáticos. A própria questão do riso, né, quando alguém faz traz determinado argumento e a pessoa ali na hora não consegue trazer um contra-argumento, o que ela faz? Ela ri e ela não trouxe argumento nenhum, mas ela ri, como se o fato dela rir descaracterizasse a validade do outro argumento. Então, ao a pessoa rir, ela quer se colocar numa posição de calma aí, eu sou superior a isso aí, esse argumento não me convence. Mas por que não convence? Às vezes a pessoa não tem um argumento ali, um contra-argumento, e ela joga a risada como uma forma de deboche, de ironia, para desvirtuar o argumento do outro. Mas o riso também, sem um contra-argumento, é uma falha, é um argumento falacioso, é um argumento que não tem sentido também. Em nosso exemplo citado, ambos possuem argumentos falaciosos. Bem, vamos lá, preferência de comida, um outro exemplo. Frutos do mar são a melhor comida que existe. Alguém pode dizer. Outra pessoa diz, não, é pior, como se pode assim, gostar, são alimentos tão sujos. Como consegue não gostar, desde que sejam bem feitos, não há problema. Mas só em saber do que se alimentam me dá ânsia. Como, por exemplo, camarão, né? Eu adoro camarão. E às vezes alguém chega, sabe, camarão é um animal sujo, né? Ele come muitas porcarias do mar. Não tem problema. Gosto dele assim mesmo, desde que seja bem feito, né? Igual carne de suíno também, né? Desde que seja bem feito. Se for mal feito, realmente pode fazer mal à pessoa. Mas se for bem feito, mata os germes, mata os micróbios, o sabor permanece. Bem, esse argumento aqui, repara, o ponto é, frutos do mar são bons. Contra-argumento, não, são sujos, como pode ser bom? Não, calma aí, o fato de serem animais que se alimentam de impurezas não impede de ser gostoso. É estranho? Sim, falando assim pode até parecer estranho, mas é a realidade. Tantos animais aí que se alimentam de ração, se alimentam de vegetais, mas no meio disso tudo come uma impureza aqui, outra impureza ali. E aí? A diferença é a quantidade, né? Enfim, isso aí já é outra discussão. Mas o fato é o seguinte, repare que nenhum dos argumentos provam ou embasam uma verdade ou uma factualidade sobre o outro. Os argumentos são traços periféricos que partem de visões individuais. Cada um traz aquilo que embasa a sua opinião para fazer uma afirmação genérica. Repara, ele está partindo de opiniões pessoais. A comida é a melhor comida que existe. Outro, não, como pode ser a melhor comida se ele se alimenta de impurezas? São opiniões pessoais que estão tentando ser utilizadas para embasar, para trazer uma afirmativa genérica como se servisse para todos. O que leva a um todo complexo e emaranhado de pensamentos subjetivos. O que no final está em questão não é se frutos do mar são gostosos ou não, e sim o que leva cada indivíduo a gostar ou a não gostar. A questão psicológica sobre o alimento, o que influencia no saborear. Bom, vamos lá. Argumentos soltos, isolados, que não abarcam todas as nuances, não podem servir como argumentos suficientes para a questão inicial. Logo, sua pseudo-superioridade e abarcadores de única razão para a fundamentação são argumentos falaciosos, ou seja, argumentos soltos que trazem opiniões pessoais
vem às vezes para embasar uma opinião que pretende ser genérica. Só que esses argumentos, por serem individuais, subjetivos, eles não têm esse poder de fundamentar, na verdade. São argumentos falaciosos. Eles aparentam ter uma autoridade e uma lógica, mas não tem. Por quê? Porque não é possível aplicar uma questão de gosto para todas as pessoas, para todos os seres. Beleza? Religião, da mesma forma. Uma discussão sobre religião, por exemplo, você vai poder ir aí com calma, com mais detalhamento. Também tem aí a justificativa do porquê que religião não tem como se ter necessariamente argumentos que possam abarcar todas as afirmativas. Exemplo, a possibilidade de ressurreição de Cristo, a possibilidade de se comunicar com espíritos. São duas situações bem polêmicas, uns acreditam, outros não acreditam, e cada um vai ter a sua experiência, cada um vai ter o seu pensamento, a sua lógica. Logo, vira uma discussão interminável. Por quê? Porque essas opiniões, elas são individuais. Às vezes você tem algo mais genérico, você tem algo mais palpável, mas de certa forma existe aí muita subjetividade. Então, acaba tendo muito argumento periférico, muita visão individual que procura justificar a visão do todo. Repara o seguinte, nessa questão de religião, o que existe são pressupostos. Deve-se caracterizar um ponto sobre o tema e delimitar suas fronteiras. Como assim? Bom, se eu quero defender ou argumentar ou contra-argumentar uma determinada afirmação, a discussão tem que se pautar por essa afirmativa, dentro dessa linha, dentro dessas premissas. Deve-se caracterizar um ponto sobre o tema e delimitar suas fronteiras. Então, vamos falar sobre esse ponto, não vamos fugir desse ponto, para que os argumentos estejam dentro da mesma lógica do tema e diretamente relacionados a ele, não se associando mais a um que a outro. É necessário identificar os pressupostos de cada visão. Se eu pressuponho que o ser humano não possui espírito, que o ser humano é apenas matéria, então a conversa com o espírito será ilógica. Então não tem como eu argumentar ou contra-argumentar sobre essa questão se eu ou uma pessoa não acredita nessa possibilidade de haver espíritos. Então como que eu vou argumentar ou contra-argumentar com alguém sobre essa questão se os dois partem de pressupostos diferentes? Não tem sentido eu discutir sobre um assunto que ambas as pessoas possuem premissas diferentes. Porque mesmo que eu traga argumentos lógicos dentro de uma premissa inicial, esses argumentos não vão ter sentido, visto que a pessoa não parte da mesma premissa. Conseguindo entender? Eu acredito em vida após a morte. E eu não acredito. Então vamos discutir sobre a possibilidade de conversar com espíritos. Como que você vai discutir sobre isso se partem de pressupostos diferentes? Um acredita, o outro não acredita. Por isso que vira uma discussão interminável. Então é preciso aí delimitar as fronteiras. Eu não acredito. Então, é melhor a gente nem discutir sobre isso, nem entrar nesse assunto. Por quê? Porque não vai ter lógica a gente discutir uma coisa que um não vai conseguir convencer o outro. Um não vai conseguir contribuir para o outro. A não ser se uma das partes estiver aberta a aceitar e a ser convencida a opinião do outro. Mas geralmente, o que a gente vê aí, geralmente é que quando se inicia determinado tipo de discussão, ambas as partes já estão fechadas a entender, a aceitar a opinião do outro. Então fica lá 1 hora, 2 horas, 1 mês, 1 ano discutindo aquilo e nenhuma das duas partes estão aptas a receberem, a entender de fato um ao outro. Agora, se aí sim, eu posso abrir mão de algumas premissas minhas, aí sim pode-se chegar a um entendimento, pode-se chegar a uma conclusão comum. Então, reparou como que muitas discussões, muitos argumentos, muitas situações poderiam ser resolvidas se a gente reparasse, observasse e entendesse quais são as premissas que estão fundamentando essa discussão. Bom, vamos lá, continuando. Se eu pressuponho que o ser humano não possui espírito, que o ser humano é apenas matéria, então a conversa com o espírito será ilógica, assim como a ressurreição. Mas se a minha cosmovisão pressupõe o ser humano composto de corpo, alma e espírito, então tornam-se possíveis tanto a comunicação entre espíritos quanto a ressurreição. Não estou dizendo que isso é verdade ou não, gente. Estou dizendo aqui que, em termos de debate e discussão, a lógica ela pode ser
Pode haver um debate, uma discussão, já que ambos partem do mesmo pressuposto. Ambos possuem a mesma crença sobre isso, a mesma fé, ou pressupostos similares, parecidos. Ambas são religiões diferentes, mas possuem o mesmo pressuposto, a da constituição do ser humano. Opa, eu acredito que o ser humano era composto de espírito. Ah, eu não acredito que ele é composto de espírito. Entendeu? Pressuposto diferente. Quando não se torna evidente o pressuposto de cada visão, então se torna inviável um consenso objetivo, a não ser que haja, como falei, flexibilização entre os pontos de vista. Toda essa exemplificação é para enfatizar e tentar classificar a necessidade de objetividade e delimitação do tema. Por que eu estou trazendo essas questões polêmicas? Porque isso pode te ajudar na hora de discutir, de argumentar sobre um determinado tema. Na hora de você buscar, procurar, criar argumentos sobre um tema, você pode ficar atento, calma aí, de quais premissas eu posso partir. Inclusive, você pode até usar essas palavras, partindo do pressuposto, partindo da premissa, tendo em vista a premissa, tendo em vista os pressupostos disso, daquilo outro, tendo em vista que o Brasil, partindo da ideia de que o mundo gira, partindo da premissa de que o ser humano, pronto, você já está trazendo, que já está dizendo para o leitor, ó, eu vou pensar, o argumento que for defender, ele está embasado, ele está partindo da premissa de que o mundo caminha nessa direção, de que o ser humano possui essa constituição, de que a economia possui tal característica. E aí sim, você consegue levar o leitor a acompanhar o seu raciocínio, porque às vezes ele está partindo de uma outra premissa. Já quando você diz para ele, ó, eu estou partindo dessa premissa, ele já consegue deslocar o ponto de vista dele. Opa, não, realmente, calma aí, vendo por esse lado, aí você já ouviu falar nessa expressão, analisando por esse ponto, levando isso em consideração, partindo dessa visão, realmente isso tem sentido. Por mais que eu não concorde, eu posso não concordar e não querer acreditar, mas eu não posso dizer que não tem lógica. Partindo de uma premissa, pode-se ter lógica um assunto. Agora, partindo de outra premissa, aí já não vai ter lógica. Está entendendo? Então, eu fico atento a essas delimitações de premissa para poder fazer argumentos que tenham consistência, relevância e logicidade dentro daquela linha de raciocínio, dentro daquele tema, dentro daquela afirmativa, beleza? Bem, toda essa simplificação é para enfatizar e tentar classificar a necessidade de objetividade e delimitação do tema, para que não usemos argumentos dissociados ao objeto refletido, gerando argumentos falaciosos e ilógicos, porque às vezes o próprio leitor ou a banca ela não vai conseguir chegar ao seu ponto de vista se você não disser que está partindo de determinado pressuposto. Para evitar tais riscos, vamos exemplificar com alguns temas dentro desses três assuntos. Futebol, assunto foco, superioridade entre times, segmentação, geralmente usado na argumentação. O que geralmente é usado para criar argumentos dentro desse assunto foco? O número de vitórias, a técnica de cada time, o que é mais ou menos rico, acúmulo de títulos, história do clube, tamanho da torcida, status social. Mas isso tudo acaba não levando em consideração as seguintes variáveis que influenciam de fato a realidade. O momento motivacional da equipe, ou seja, seriam os pressupostos. Eu posso dizer, partindo do pressuposto de uma equipe ser influenciada por fatores motivacionais, não tenho como afirmar que time tal é melhor ou pode ser melhor que o outro time. Individualidade dos atletas e suas condições físicas, o jogo em si, claramente há outras segmentações e variáveis a serem verificáveis. Então eu posso trazer essa argumentação dizendo o seguinte, no momento o time tal é melhor devido ao momento motivacional da equipe, devido à qualidade técnica dos atletas, devido à situação financeira de um clube que está fazendo mais investimento no seu time. Ou seja, eu trago essas variáveis como pressupostos para trazer, talvez, um embasamento para justificar esse assunto, superioridade entre os times. Claramente, outras segmentações, tá? Quanto maior a delimitação e a especificação do tema, vamos falar sobre a questão técnica desse time. Vamos falar sobre o momento motivacional desse time. Vamos falar sobre o momento financeiro desse time.
Aí sim, o time A tecnicamente é melhor, mas na prática está perdendo muitos jogos. O time X no momento ele tem mais investimento, por isso ele está melhor, mas não quer dizer que em toda a história dos clubes ele tem sido melhor. Você está entendendo? Eu consigo delimitar o momento, determinado momento, e aí sim justificar aquela afirmativa. No momento é melhor, no momento é pior. Quanto maior a delimitação e especificação do tema, maior a objetividade e a lógica na hora de argumentar, pois os argumentos seguirão uma lógica e uma maior possibilidade de se adequarem ao tema, trazendo então maior factualidade e credibilidade ao argumento. Por exemplo, em uma discussão, posso sugerir ao outro debatedor a que segmento estamos falando sobre os clubes. Estamos discutindo quem é o mais rico, quem tem maior torcida, quem é mais conhecido internacionalmente, qual tem jogadores mais técnicos no elenco atual. Assim, delimitamos o assunto e argumentamos de forma mais objetiva, pois cada jogo possui contextos diferentes, assim como cada temporada. O que acontece, né? Às vezes um time está na primeira classificação, primeiro lugar, o outro está em último, mas quando eles se encontram, são times rivais, vira clássico, e às vezes esse que está em último vence esse que está em primeiro da tabela, justamente pelo momento do jogo, o momento da partida, todo o contexto que envolve aquela situação. E aí, poxa, então em 2 jogos no ano, esse time que está horrível no campeonato, ele vence esse time que está em primeiro. Então calma aí, por que o time está em primeiro se ele não venceu o time que está em último em 2 jogos no ano? E aí, quem é melhor? Está entendendo como que são variáveis, são relativizações que têm que ser levadas em consideração para justamente não haver aí um argumento falacioso. Bom, tema religião, superioridade ou status de verdade, né? É o assunto foco. Qual que religião é mais lógica? Geralmente usada na argumentação, evidências sensoriais, naturais, individuais, aspectos visíveis, materiais, históricos, arqueológicos, comprovações de autenticidade, aspectos linguísticos dos livros religiosos, aspectos comportamentais benéficos ao ser humano, ou seja, comportamento das pessoas, variáveis que influenciam nisso, a natureza humana, a ontologia, o que constitui o ser humano, quais são as premissas, de onde eu estou partindo, relação com disciplinas como química, física, psicologia, que aí eu posso colocar a química como um fator de argumentação, a física, a psicologia, relação com pressupostos individuais, racionalismo, empiricismo, logicismo, aí entra a questão de ideologia, de filosofia, disposição individual de crença, ou seja, estou aberto a novas crenças, eu estou aberto a acreditar, a me abrir, né? Eu pretendo me abrir para aceitar determinada visão que seja diferente da minha. Tradições familiares, não, por mais que tenha lógica, eu vou ficar com a tradição da minha família. Não, nasci nesse país, então eu tenho que ser de determinada religião, ou não quero ser de religião nenhuma. Enfim, são tudo aspectos variáveis que influenciam ali no momento da discussão, no momento da argumentação, beleza? Bem, é possível focar em cada segmentação específica e argumentar sobre eles. Esses argumentos, quando não segmentados, misturam-se, levando a confusão e falta de clareza e precisão à análise dos fatos. Podemos argumentar sobre a validade e veracidade de uma religião ao focar em um aspecto de segmentação e trazer argumentos para ele. Os contra-argumentos devem, então, abordar características dentro da mesma segmentação, dentro da física, dentro da química, dentro aí das tradições, dentro da experiência humana, dentro da natureza humana. Então, a gente delimitar variáveis para discutir, para debater a religião, a veracidade ou não, a existência ou não, a possibilidade ou não, dentro daquele campo de estudo, dentro daquela área, dentro daquela delimitação de assunto, refutando ou não aquele ponto específico e não geral, e não sobrepondo segmentos divergentes ou até mesmo opostos. Então, o que se vê muitas vezes é a mistura de argumento, um que se baseia na natureza humana, outro que se baseia na tradição, um que se baseia no cientificismo, por exemplo, né, numa filosofia materialista, e outro que se baseia numa disposição individual ou numa experiência pessoal, sensorial. E aí são misturas de delimitações. Então acaba havendo aí conflito. Por quê? Porque partem de pontos diferentes, pontos de vista diferentes, de assunto, de colunas de discussão diferentes, que não se entrelaçam necessariamente. Pode haver um diálogo? Pode, mas pode não haver. Beleza? Então, continuando aí, você vai ver aqui, né, vários exemplos, você pode ler com calma,
vários exemplos sobre a discussão. É possível se comunicar com espíritos? Isso é possível. Isso quer dizer, uma pessoa responde, isso é impossível. Eu nunca vi um espírito. Aqui existe a premissa de, o ser humano possui espírito. Uma outra realidade. O outro parte de outra premissa. Eu só acredito naquilo que eu vejo. Ou seja, no materialismo, no empiricismo, no naturalismo. Então, parte de um pressuposto de que o ser humano é constituído de algo não visível, e outro parte do pressuposto de que não, só existe aquilo que eu posso ver, de algo visível. São pressupostos diferentes. Vai ser possível chegar a algum acordo só se dentro dessa delimitação, quer dizer, que se haja uma delimitação dentro da física, dentro da filosofia, dentro de experiência pessoal, que a pessoa possa ser levada a perceber o outro ponto e estar disposta a se abrir para aceitar ou não, beleza? Exemplo 2. Jesus ressuscitou dos mortos. O outro diz, você acredita nisso porque leu um livro que homens escreveram? Então, novamente, pressuposto, eu acredito que há essa possibilidade, eu acredito em fenômenos milagrosos, fenômenos sobrenaturais, numa realidade que não necessariamente é material. É a premissa, é o pressuposto. O outro vai, assim, pressuposto, eu acredito que o ser humano é muito limitado para dominar tudo, só para saber que só existe aquilo que se vê. Eu estou aberto a aceitar que possa existir, que existe uma outra realidade. E alguém diz, você acredita nisso porque leu um livro que homens escreveram. Outro parte do pressuposto de que o que leva a pessoa a ter essa crença é simplesmente acreditar em o que outras pessoas escreveram. Poxa, como que você pode basear sua fé em o que seres humanos escreveram? Seres humanos são tão limitados para saber o que conhecem do mundo, como que você vai acreditar no que seres humanos escreveram? Tá entendendo? Ele acaba tentando jogar aí numa lógica, numa contradição. Bem, são pontos de vista diferentes. Pontos de vista em que o A acredita que seres humanos podem ter experiências sobrenaturais, e B acredita que seres humanos são falhos e não podem ter experiências sobrenaturais. Ele só é apto a conhecer aquilo que ele consegue ver ou sentir fisicamente, beleza? E não interiormente, não internamente, enfim. Eu, por exemplo, Fábio, eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo como Salvador, como Messias, que redime os pecados das pessoas. Eu acredito que estou no céu pela minha fé com Jesus Cristo quando eu partir dessa vida. Mas tem gente que não vai acreditar. Bom, aí a gente tenta conversar, tenta levar o raciocínio através de experiências, testemunhos, situações. A gente leva a palavra de Deus às pessoas através da Bíblia, e a pessoa se identifica, a pessoa percebe, a pessoa sente, tem uma experiência ali interna de contato com o Espírito Santo, e não é a gente que convence, mas a própria pessoa mesmo, o Espírito Santo convence a pessoa de que aquilo de fato existe. É algo dentro da pessoa, dentro da gente, que afirma para a gente, que diz para a gente e faz a gente perceber de fato. Mas é necessário a gente se abrir, a gente estar apto, estar aberto, através da fé, através da disposição voluntária de aceitar a palavra de Deus, e aí sim a gente passa a ser transformado por isso. E algumas pessoas vão contra essa ideia, esse raciocínio, trazendo vários argumentos, várias situações, a ciência, o materialismo, a filosofia, enfim, a psicologia, química, isso tudo conversa, dialoga entre si. Existem os dois pontos que podem ser trabalhados, mas pode gerar também, às vezes, algumas discussões desnecessárias. Se você ficar aberto, se você tiver consciência do pressuposto, da premissa de que ambos estão partindo, e se uma pessoa está aberta ou não, disposta ou não a aceitar a premissa do outro, aí sim. Ora, se não estiver, aí realmente não há possibilidade de comum acordo. São pressupostos diferentes, são pontos de vista diferentes, são crenças diferentes, são linhas, colunas de disciplinas diferentes, que quando se encontram, às vezes dão choque, e às vezes um está aberto, um está mais aberto que o outro, ou os dois estão abertos, ou ambos não estão abertos,
e pode gerar discussão calorosa ou até chegar a uma conclusão comum. O que importa é verificar isso. Quando se inicia um debate, uma argumentação, é importante verificar, calma aí, você parte de que premissa? Você parte de que pressuposto? O que você acredita? Vamos falar sobre o que? Dentro da filosofia, dentro da disciplina, sei lá, da química, dentro da psicologia, dentro enfim, diversas situações aí da fenomenologia, do experiencialismo, beleza? São discussões aí de cunho mais filosóficos. Mais importante é isso, você, quando for pegar um argumento, criar um argumento para definir um tema, você entender, calma aí, esse argumento está respondendo de fato esse tema, está dentro da mesma linha de raciocínio, dentro do mesmo pressuposto, dentro da mesma premissa. O tema fala sobre isso. Se eu argumentar com determinada situação, ele está dentro dessa mesma premissa que esse tema está partindo? Ou eu vou ter que clarificar, né, dizer que eu estou partindo da premissa tal, para que o leitor possa entender o meu ponto de vista. Tranquilo? Qualquer dúvida, manda lá no grupo, tira as dúvidas lá, responda aí o quiz, pratique essa questão, essa análise aí de textos falaciosos, e faça lá algumas atividades que tem lá na plataforma, beleza? Então é isso aí, bons estudos e até o próximo módulo.